Cristo ontem, Cristo para sempre, amém. Cristo hoje, Cristo ontem, Cristo para sempre, amém. Intenções da nossa celebração. Pela Páscoa Eterna de Marcos Diniz, Edito Pinheiro de Pinho, Raimundo Onivaldo Barroso, João Batista de Moura, Jean de José. Pela saúde de Yolanda Larran, Isabel de Maura Lisboa. E ação de graça de 43 dias de nascimento de Camille Vitória Viana Ramos. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje celebramos o Domingo de Ramos e Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. Esta solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão e morte e ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, acolhemos aquele que sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Nas alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Minhas irmãs, meus irmãos, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, nesta noite, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa do Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os seus passos, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Levantai os vossos ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos que estão em nossas mãos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos se aproximar aqui. Vamos cantar. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, que de Israel
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou das cidades de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que ele tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei, bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos, manda-os calar. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, imitando o povo que aclamou Jesus, vamos com alegria iniciar a nossa procissão até a igreja. Ei! Deixa só o músico entrar. A cruz vai
Deus eterno e todo-poderoso, para dar às mulheres e aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentemo-nos, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Abandonastes, meu Deus, por que me abandonastes? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos.
ao Senhor Deus, dá-lhe louvores. Glorificai o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da segunda carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado no aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilato. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo-se entre o nosso povo, proibindo pagar imposto de César e afirmando ser ele mesmo Cristo Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo.
já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez deste homem? Não encontrei nele nenhum crime que merecesse a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Não, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outro ele salvou, salva-se a si mesmo, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultavam, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele
não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Estamos aqui reunidos nesta comunidade, nesta igreja dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para iniciarmos a nossa Semana Santa. Assim como a você que está também celebrando conosco pelas redes sociais. Esse é um tempo muito especial, um tempo de forte expressão de fé, um tempo em que nós cristãos somos convidados a acompanhar Jesus nos seus últimos passos, a guardar no coração as suas últimas palavras. É claro que essa história que marcou o início de novos tempos, né? A morte e ressurreição de Jesus é a celebração principal da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui, né? Então, é bom a gente sempre escutar de novo o que aconteceu com Jesus naqueles dias, né? Para a gente renovar a esperança. A mensagem desta semana e o ensinamento principal do tempo pascal, né, é que Jesus está vivo. Nós não podemos ter dúvidas disso. Ele, o ressuscitado, está entre nós. E se nós o seguirmos, se nós obedecermos os seus ensinamentos, se nós nos deixarmos guiar por ele, nós iremos também vencer, nós seremos vitoriosos, nós iremos superar toda e qualquer dificuldade, porque a morte redentora de Cristo venceu o mal, derrotou a morte, né? Levou à aniquilação o projeto do inimigo, que era de alguma forma nos desviar do caminho do bem, da verdade, da justiça, né? Vamos lembrar então das leituras que nós escutamos. A primeira nos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muitos o seguiam por curiosidade, porque queriam ver aquele que falava bonito, aquele que atraía multidões, aquele que realizava milagres. Chegou até a ressuscitar mortos. Então a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região. Mas os mais pobres, os mais humildes, os desfavorecidos, os doentes, os que eram excluídos de toda a vida social e religiosa, de modo especial de Jerusalém e do templo de Jerusalém, viam em Jesus alguém que poderia fazer algo por eles, né?
Até alguns entenderam que Jesus era como se fosse um chefe político que iria governar, queria expulsar os romanos, queria proclamar a independência da Palestina. Alguns entenderam. E alguns grupos, os mais radicais, que defendiam a luta armada, ou seja, eles entendiam assim: só vamos conseguir a nossa independência se a gente expulsar o Império Romano, os soldados, aqueles que estavam ali há bastante tempo, dominando politicamente e economicamente aquele povo. Dentre esses que assumiram e proclamavam a luta armada estava Barrabás, que era um revolucionário, alguém que organizou algumas ciladas para poder derrubar o governo e foi acusado de ser um subversivo, chegou até a matar pessoas dos soldados romanos, porque a dominação naquele tempo era social, política, econômica, religiosa. Os romanos permitiam que os judeus praticassem a sua religiosidade e fossem ao templo, lessem a Torá, fizessem sacrifício. Então os romanos, eu me refiro a Roma pagã, a Roma antiga. Quando a gente fala Roma, a gente não pode associar no lugar onde mora o Papa Francisco, porque a Roma cristã é o berço do cristianismo, onde nós temos o centro da nossa fé. Os romanos, nesse tempo de Jesus, eram inimigos, eram considerados povos pagãos, porque adoravam muitos deuses. Mas eles eram espertos para poder dominar ali aquela região da Palestina, que compreendia a Judéia, e a capital era Jerusalém. Eles permitiam a liberdade religiosa, só que tinha que pagar impostos, tinha que pagar altos impostos. Então havia muita injustiça. Assim como naquele tempo, hoje também é assim. Os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos. Os mais ricos sonegam, os mais ricos burlam as leis, mentem aí quando vão fazer o seu imposto de renda e assim por diante. Então, a injustiça e a corrupção daquele tempo continua até hoje. Nem sempre os impostos voltam para o benefício de todos. Algumas vezes os impostos, os tributos, vão para os bolsos de alguns, para as contas de alguns. Infelizmente isso acontece. Então Jesus nunca, assim como o povo judeu, nunca estava satisfeito com essa situação, porque os pobres estavam cada vez mais pobres, né? Mas então era a forma que os romanos estavam ali dominando. E tinha um representante do imperador César, chamado Pilatos, que estava em Jerusalém. Ele era um pouco a autoridade política. Só que também nós encontramos no texto que ouvimos um tal de rei Herodes. Não era o Herodes lá no tempo que Jesus nasceu, que mandou matar, se vocês lembram, né? Decretou a morte de inocentes, porque os magos não voltaram para avisar onde Jesus havia nascido e estava. Então foram por outro caminho. O rei Herodes, aquele rei Herodes, ficou indignado e decretou a morte dos recém-nascidos, das crianças daquela região. Vejam só como o rei Herodes daquele tempo e este rei Herodes do tempo de Jesus eram sanguinários, né? Eram políticos aproveitadores. Ele era o governador da Galileia, que ficava ao norte. Se vocês lembram, Jesus só nasceu em Belém, que ficava ao sul, mas ele voltou para Nazaré, onde morava Maria e José, e passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Por isso que foi chamado muitas vezes de Nazareno. E Nazaré ficava na Galileia. Jesus também recebeu este apelido de ser Galileu. Por isso que no processo que Jesus passou, ele, no primeiro momento, foi recebido por Pilatos, um processo injusto, porque quem entende do direito, quem entende aí de advocacia, sabe que Jesus não teve defesa, não teve ninguém que falasse a favor dele, mas tiveram outros que falaram mal e mentiram, né?
E dentre esses estavam os chefes religiosos, fariseus, saduceus, os escribas que conheciam a lei e assim por diante. Então Jesus passou por um processo injusto diante de Pilatos, mas Pilatos representa aquele tipo de político que não quer tomar decisão, porque sabe que qualquer decisão que tomar vai desagradar alguém. Pilatos estava preocupado com a sua fama, e para que não chegasse nenhum tipo de comentário maldoso lá em Roma, o imperador César. Então por isso que Pilatos queria tirar o corpo de fora, né? E tentou várias vezes ali dizer, não, vamos açoitar e prender esse homem. Não queria matá-lo, né? Porque ele percebeu que a cilada, toda aquela tramóia, estava sendo preparada e articulada pelos líderes religiosos. Olha que terrível, né? Jesus foi acusado, foi preso e foi morto também por causa das fake news que falavam dele. Ele foi acusado de ser um blasfemo, de alguém que, quando nós ouvimos uma parte no texto, que se dizia filho de Deus, que se dizia, em outras palavras, o próprio Deus, né? Que falava em nome de Deus. Então isso para os judeus que não o reconheceram, que tinham ciúme e inveja, porque estavam preocupados mais com ali o seu status, né? Imagina, o povo estava gritando na porta de Jerusalém, Hosana ao filho de Davi. É uma forma, um título messiânico. Filho de Davi é o Messias, né? Esse é o nosso rei. Olha só, isso chegou aos ouvidos dos chefes religiosos. Isso trouxe muita raiva, né? Eles já estavam se preparando já há algum tempo. Desde quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles se uniram, grupos adversários, fariseus, escribas, saduceus. Saduceus eram os empresários daquele tempo, eram os latifundiários, os que tinham campos e criavam bois, ovelhas para poder vender no templo, para que as pessoas pudessem matar e oferecer sacrifício. Então esses grupos que eram adversários se unem com um único propósito: a gente tem que eliminar este Galileu, ele está causando aqui muita confusão. E como nós ouvimos no texto, Herodes, que era inimigo de Pilatos, também se une nesta hora, junto com esse outro grupo, com um único propósito: precisamos eliminar. É o único jeito da gente resolver esta história, porque eles tinham medo do povo se revoltar. Uma das acusações é que Jesus era alguém que estava agitando as multidões, alguém que estava organizando uma derrubada do poder, uma expulsão dos demônios, dos romanos e assim por diante. Então Jesus foi muito incompreendido e, o pior de tudo, foi vítima de notícias falsas, foi vítima de um processo injusto. Tudo isso aí mostra o poderio do mal. O mal realmente é ardiloso. O mal, a princípio, parece que saiu vitorioso, porque Jesus então foi condenado. E tudo também começa com a traição de um dos seus discípulos. Nós vamos lembrar dessa história na próxima Sexta-feira Santa, né? Judas Iscariotes, que também foi envenenado. Ele teve aí a sua consciência manipulada, né, por causa dessa confusão entre Jesus, que se apresentava como um líder, um rei, alguém que era um profeta, mas nunca Jesus quis se misturar com o poder político e nem o poder religioso. Jesus não era sacerdote, Jesus não era da classe dos fariseus, nem dos levitas, e Jesus também não se aliou ao poder dominante, nem aos romanos, nem a Herodes. Jesus foi alguém livre, foi alguém que sabia que não se pode misturar essas esferas. Quando o político se mistura com o religioso, só traz desgraça. Basta a gente preste atenção nas últimas notícias, né? O papel criminoso de alguns que se diziam pastores
de chamadas igrejas evangélicas que estavam aí pedindo propina para poder favorecer a distribuição de verbas para a construção de escolas. Olha até que ponto nós chegamos. Então, aquela trama que aconteceu ali em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, continua ainda, porque o mal ainda está no nosso meio, né? Jesus continua sendo crucificado. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente se distancia da nossa vocação, nós estamos crucificando Jesus. Mas também, quando uma pessoa está passando fome, né, Jesus está sendo crucificado nela. Quando uma mulher está sendo violentada pelo seu companheiro, seja em casa, seja no seu local de trabalho, seja na rua, Jesus está sendo crucificado nela. Todas as vezes que uma criança é violentada, ela é abusada, não é tratada com respeito, Jesus está sendo crucificado nela. Todas as vezes que um indígena ou um negro sofre preconceito por causa desse maldito racismo, de achar que as pessoas de pele escura não são gente, não são cidadãos e são tratados com desprezo e humilhados, Jesus está sendo crucificado neles. Então, o Cristo continua sendo crucificado em todos os pobres, excluídos, sofredores do mundo. Então, o que nós devemos fazer, nós que amamos a Cristo e queremos ser seus discípulos, vamos nos lembrar da cena da entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo, feliz da vida, quando soube que Jesus estava indo a Jerusalém e estava ali para celebrar a Páscoa. Vocês lembram que a Páscoa no Antigo Testamento era a recordação da maior festa religiosa do povo judeu. Lembrava a saída do povo da escravidão do Egito, conduzido por Moisés. Isso, por séculos, o povo judeu celebrou a Páscoa com essa perspectiva. Para nós, a Páscoa ganhou uma compreensão nova. Quando a gente fala de Páscoa, nós estamos lembrando que Jesus fez a passagem da morte para a vida. Então, para nós, a Páscoa lembra a ressurreição de Jesus. A Páscoa dos judeus, até hoje, eles celebram num sábado. Para nós, a Páscoa mudou para o domingo, porque nos faz lembrar o dia da ressurreição. O povo, quando aclamava Jesus na porta da cidade, dizia: Hosana nos altos dos céus. Lembram disso? A palavra Hosana na língua hebraica quer dizer glória a Deus nos altos céus, bendito seja Deus. Era uma exclamação de alegria, de júbilo, de grande esperança, né? Mas aí os fariseus, volto a dizer os fariseus não eram gente ruim, não. Os fariseus eram considerados pessoas mais religiosas, íntegras, eram considerados os santos, os irrepreensíveis. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: manda os teus discípulos calarem, eles estão fazendo muito barulho, manda eles, né? Essa história de ele chamar de rei, isso é algo inadmissível, assim por diante. Os fariseus quiseram calar a voz do povo. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Em outras palavras, né, o que Deus espera de nós? Que a gente não cale a nossa voz, porque o mal e aqueles que estão a serviço do mal estão a todo instante querendo calar a nossa voz, né? Que a gente fique sempre de cabeça baixa, aceitando tudo como se fosse consequência do destino, e pior de tudo, como alguns podem dizer, isso é vontade de Deus. Olha só, que terrível, né? Deus não quer que a gente cale a nossa voz. Se nós calarmos a nossa voz diante da injustiça, da violência, da maldade do mundo, nós não vamos ser simplesmente covardes, nós vamos ser omissos, e nós vamos estar colaborando para que o mal prevaleça. Veja a voz do Papa. O Papa não perde a oportunidade, Papa Francisco, de dizer
que a guerra que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra injusta, é uma guerra que precisa acabar, é uma guerra motivada por dinheiro, por poder, porque a Rússia e o seu louco presidente está aí com os olhos grandes, olhando para as riquezas que existem na Ucrânia. A Rússia jamais iria invadir um país que não tivesse recursos naturais, que não fosse um país populoso, que não tivesse tanto acesso às riquezas, compreendem? Então o Papa é uma voz que não está se calando, ele e tantos outros no mundo inteiro, né? É bom a gente dizer que nesse momento, onde milhões de pessoas foram expulsas das suas casas, das suas terras lá na Ucrânia, mas padres, religiosas, diáconos, bispos estão lá, ajudando aquele povo sofrido. São mais de 6 mil padres que poderiam ter fugido, poderiam ter se refugiado nos países vizinhos, mas decidiram de permanecer para ajudar aquele povo a sobreviver a essa tragédia, a esse massacre. Nós não podemos calar a nossa voz, a vida está cara, né? Quem é que está satisfeito com o preço da cesta básica, da tarifa da energia elétrica, do preço da gasolina, do preço dos remédios? É algo assim que deveria causar em nós uma indignação tão grande. Como é que o nosso país, como é que os nossos governantes deixam aumentar remédios que são tão essenciais? E tem essa questão, não só o remédio, mas também os remédios que se distribuem gratuitamente nos postos de saúde, os programas de saúde para aqueles remédios que as pessoas que têm doenças crônicas precisam conseguir um pouco de desconto. Todos esses programas estão sendo tirados. Ninguém lucrou mais nessa pandemia do que a indústria farmacêutica. Lucraram muito. A gente sabe, todo mundo teve que comprar remédio, comprar máscara, comprar o álcool, e eles lucraram muito, e mesmo assim continuam ainda querendo ter lucro, querendo ainda fazer com que o aumento chegue no bolso de todos. E quem mais sofre são os pobres, são os aposentados, são os idosos que não podem viver sem um remédio. Então a voz do inimigo, o propósito do inimigo é fazer com que a gente se cale, que a gente fique quietinho, que a gente não reivindique, que a gente não reclame, né? As vozes do inimigo estão querendo dizer para a gente assim: olha, você é cristão, você é católico, não se meta com política não, política é coisa do demônio, deixa a política para os outros, a gente tem que se preocupar só em rezar, fazer o terço, fazer a adoração ao Santíssimo, vir na igreja, vamos cuidar do espiritual. Ok, mas decisivo. Todas as eleições são oportunidades para poder a gente tentar o país. Não vamos perder a esperança. Quando alguém disser para você: não, a gente não tem que se preocupar com política, porque a gente tem que saber distinguir. O que a gente vê aí nos noticiários e no dia a dia, isso não é política. Isso é uma politicagem, né, que faz vergonha, uma politicagem que nos causa, de fato, repugnância, porque a gente percebe aí, sempre são os mesmos candidatos, só quem chega nos cargos públicos são filhos de empresários, são gente de classes altas, e assim por diante. Parece que as pessoas das periferias, as mulheres, jovens, não têm acesso não só aos cargos políticos, mas também aos cargos públicos, nas instituições que nós temos. Então hoje a liturgia é um convite para que a gente não cale a nossa voz, né? Que a gente sabe que Deus sempre irá nos escutar. Alguém poderia dizer assim: mas nós cantamos no Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Aí eu concluo a minha reflexão de hoje. Se alguém pensa que Jesus se sentiu abandonado por Deus no alto da cruz, está enganado. Aliás, e se a gente, nas nossas dores e sofrimentos, um dia pensou que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós, a gente precisa se confessar, precisa se arrepender, porque o nosso Deus
jamais nos abandonará. Deus jamais irá se esquecer de nós. Deus jamais deixará de ouvir a nossa oração. Então, por que Jesus, no alto da cruz, na sua profunda dor, deu aquele grito, né? E aí o evangelista diz que ele falou até em aramaico, a sua língua materna, na sua mais profunda dor, dando os seus últimos suspiros, ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus estava rezando naquela hora, rezando os salmos de consolo, de conforto. O salmista, nesse salmo, no seu refrão dizia assim: meu Deus, por que me abandonaste? Mas no decorrer do salmo, ele vai se dar conta de que Deus é aquele que protege, que cuida, que carrega no colo nas horas difíceis da vida. Então Jesus estava rezando na cruz. Isso também nos faz lembrar quantas vezes nós também rezamos quando o sofrimento bate à nossa porta, quando a gente recebe uma notícia da morte de alguém querido, quando a gente está passando por uma provação, a nossa alma sente necessidade de rezar, de buscar em Deus conforto, alívio, esperança. Então vamos acreditar e agradecer num Deus assim, que cuida de nós, que jamais vai nos deixar desamparados. Nele está a nossa vitória, é nele que nós temos a salvação. Que a Semana Santa nos ajude a reafirmar a nossa fé, nos devolver a esperança e a alegria de viver, sabendo que esses tempos difíceis vão passar, porque essa é a vontade de Deus. Mas Ele quer contar com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, porque Ele está conosco. Ele mesmo nos garantiu isso: quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E essa é a nossa fé, de que Ele está conosco, e com Ele nós podemos olhar para o amanhã e para o futuro com muita esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos proclamemos a nossa fé rezando: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor nossos pedidos, humildes e confiantes, na certeza que o Senhor Deus, na sua bondade, hoje nos atenderá. E a nossa resposta será: Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, conduzi a igreja na fidelidade, à missão, no amor à humanidade. Nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei do universo, animais conosco, nossos governantes, e promover uma educação integral que favoreça a humanização e progresso verdadeiramente a serviço da vida. Nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Salvador do mundo, ajudai nossos fiéis a vencer conosco as forças da morte e do mal que investe contra as pessoas. Nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Servo de Deus, que fostes as consequências de um processo injusto, vinde socorrer as vítimas da violência, da injustiça e do descaso. Nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a ser obedientes e fiéis
a vontade do Pai, nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Escutai, ó Pai, nossos pedidos e todos aqueles que trazemos em nossos corações, que tua bondade infinita bem conheces. Te pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nosso ofertório, nós vamos fazendo uma fila, tá? Dando espaço. Vamos lembrar que a coleta de hoje ela é destinada para a campanha da fraternidade. É a coleta nacional que está acontecendo em todas as comunidades católicas do nosso país. Vai ser o nosso gesto concreto para ajudar nos projetos sociais da igreja no Brasil e aqui em nossa arquidiocese de Manaus. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Deram-me fel como se fosse um alimento, e minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, e minha sede ofereceram-me vinagre. Esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Deram-me fel como se fosse um alimento, e minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, e minha sede ofereceram-me vinagre. Como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Rezemos, irmãs e irmãos, para que as nossas vidas e nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai todo misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Leonardo, com nossos bispos eméritos, Dom Luís, Dom Mário, com todos os padres, nosso pároco Padre Afonso, com todos os outros servidores do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, façamos memória dos nossos mortos. Lembrai-vos, Senhor, destes teus amados filhos que partiram desta vida. Lembrai-vos também das vítimas da guerra e da violência em nosso país. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Francisco das Chagas e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém,
Jesus nos ensinou, vamos juntos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja hoje e sempre com cada uma de vocês. O amor de Cristo nos uniu. E que a paz de Cristo possa reinar em nossos corações, em nossas casas, nesta comunidade e no mundo inteiro. Assim seja. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. provai e veja como é bom o Senhor. Felizes são aquelas que encontram nele o seu refúgio, a sua alegria, a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que a Santa Eucaristia fortaleça a nossa fé e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos fazer 2 filas aqui na igreja. O pessoal da música que quiser vir comungar logo. Profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e vos espero. Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba,
seja feita a tua vontade. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que eu vigio pela aurora. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar aquilo que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Nossa programação da semana. Na terça-feira nós temos a celebração eucarística às 19 horas. Na quarta-feira nós temos confissão a partir das 18h30. Quarta-feira, dia 13, a partir das 18h30. E na quinta-feira começa o Tríduo Pascal. Tá? Quinta-feira será às 20 horas. Quinta-feira às 20 horas. Sexta-feira nós seguiremos a partir das 15 horas. E no sábado, a partir das 18. Então nossa celebração aí começa quinta-feira. Nós vamos também estar aqui na sexta, às 15 horas, e no sábado, né? Porque se a gente celebrar na quinta e não vir na sexta, a gente está quebrando, né, a nossa celebração. É uma celebração só, começa na quinta e vamos fazer esse percurso, né, da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Domingo nós temos uma celebração a partir, no horário normal, das 7 horas da manhã, domingo de Páscoa, e às 19h30. Nós temos uma apresentação de uma criança, né, que a família trouxe para apresentar à comunidade. Pode chamar a criança. Camille e Vitória, a família pode vir? Só esse mesmo. Camille, o nome dela? Camille? Vamos pedir que Deus abençoe a Camille, esta família. Podemos ficar todos em pé? Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoe, Senhor, esta criança, Camille, seus pais, seus familiares e a todos nós que participamos desta celebração. Podem ir para o lugar? Bem-vindos. Desejando para todo mundo uma boa noite, uma semana verdadeiramente santa para todos nós, que a gente possa participar assim com muita fé das celebrações ao longo desses dias e que a bondade do Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Vamos agradecer para todo mundo que ajudou hoje na celebração. Deus vos recompense, Deus vos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
A bênção do Deus rico em bondade e misericórdia desça e permaneça sobre vós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou, mas a nossa missão continua. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Os informativos estão pode pegar ali na saída, tá? Os informativos. Tarefa e missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida flor e fecundar.